Olá, seja bem-vindo ao nosso 51º dia do episódio de leitura bíblica anual. Meu nome é Everton Alonso. Antes de iniciarmos, eu quero pedir que você possa curtir, comentar, compartilhar e também ativar os sininhos de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Êxodo no capítulo 3, iremos até Lucas no capítulo 6, retornaremos ao livro de Jó no capítulo 20 e, por fim, finalizaremos em 1 Coríntios no capítulo 7. Aqui em Êxodo, no capítulo 3, que vai ser a nossa primeira leitura, nós temos um episódio bastante conhecido dos leitores e amantes das Sagradas Escrituras, que é quando Moisés e a sarça em chamas, ou a sarça ardente. Esse é um episódio bastante icônico dentro da leitura bíblica. Êxodo, no capítulo 3, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia o levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo e saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu envio ao Faraó para tirar o Egito do meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me diante do Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Estarei com você. Essa é a prova de que sou eu que envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E isto é que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês, e este é o meu nome, para sempre, o nome pela qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde mana leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para que oferecemos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser por uma mão poderosa, o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, eles os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em suas casas objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Vamos agora até o Novo Testamento, lá no livro de Lucas, no capítulo 6, aonde o Senhor ele vai falar que ele é o Senhor do sábado. Ele também faz a escolha dos 12 apóstolos, e aqui também ele discorre no amor ao próximo e amar aos seus inimigos. Lucas capítulo 6 diz assim:
Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Eles entrou na casa de Deus e tomou os pães da presença, comeu o que apenas o sacerdote era permitido comer e deu também aos seus companheiros. Então eles lhe disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele levantou-se e foi. Jesus lhe disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse: estenda as mãos. Ele estendeu as mãos e ela foi restaurada. E eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, e a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos de seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Galiléia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficavam curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder e curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, eliminarem o seu nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijam-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa do céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, pois vocês passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverá de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas digo a vocês que estão me ouvindo: ame os seus inimigos, faça o bem aos que odeiam, abençoe os que os amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em uma de sua face, ofereça a outra também. Se alguém tirar de você a sua capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence, não lhe exija o que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que amam? Até os pecadores amam os que amam. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestar às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber alguma devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para os que são ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês em uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e será dado a vocês, pois a medida que vocês usam também será usada para medir vocês. Jesus também fez a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que quer for bem preparado será como seu mestre. Porque você repara no cisco de que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas
coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, a construir uma casa, cavou o fundo e colocou as alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquelas casas, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos agora à leitura do livro de Jó, no capítulo 20, onde nós iremos ver outro amigo de Jó conversando com ele, que é o Zofar. Jó, no capítulo 20, e fazendo algumas considerações. Jó, capítulo 20, verso 1, diz assim: Então Zofar de Naamate respondeu: Agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Os seus filhos terão que indenizar os pobres, ele próprio com suas mãos terá que refazer a sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazera com ele no pó, mesmo que o mal seja doce em sua boca. Ele o esconde sob a sua língua, mesmo que retenha na boca para saboreá-lo. Ainda assim a sua comida azedará no estômago e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará o seu estômago lançá-lo para fora. Sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora o matarão. Não terão gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo que lutou sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e tem deixado desamparados, apoderou-se de casas e não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar. Sua prosperidade não durará muito. Em meio à fartura, a aflição o dominará e a força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro e o bronze de sua flecha o atravessará, ele a arrancará de suas costas, e as pontas reluzentes saindo de seu fígado. Grande pavor virá sobre ele, densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele, uma inundação arrastará a sua casa, e as águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Este é o destino que Deus dá aos ímpios, é a herança designada de Deus para eles. Vamos à nossa última leitura de hoje, que está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, onde o apóstolo Paulo faz algumas ponderações acerca do casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim: Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada um o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua esposa, e assim a mesma mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para que se dediquem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, os solteiros e as viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, casem-se, pois é melhor casar-se do que arder de desejo.
Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido, mas se o fizer, permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, e não se divorcie dela, e se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se os descrentes de separar-se, em tais casos, os irmãos ou a irmã fica debaixo da servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Mulher, você como sabe que salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe que salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando era circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não circunde-se. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado para ser escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens, irmãos. Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Se você está casado, não procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não cometa o pecado. E se é virgem, casar também não cometa pecado. Mas aquele que se casar enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. E aqueles que choram, como se não chorassem. E os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem, e os que usam as coisas do mundo como se nada usassem, porque é a forma do presente desse mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas do Senhor e em agradar ao Senhor. Mas o homem casado, preocupe-se com as coisas deste mundo e em como agradar a sua esposa, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, de que está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração e não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade e não decidiu não se casar, este também faz assim. Assim, aquele que se casa com virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você para amanhã para mais um dia de leitura das Sagradas Escrituras. Abraços e até amanhã, se assim Deus nos permitir.